Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, dia 29/3. Como nós não podemos nos encontrar na igreja, estou mandando essa mensagem para a meditação da igreja, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu quero também dizer a todos aqueles que estarão ouvindo esta mensagem e ao pessoal da igreja que dê o seu like, inscreva-se no canal para estar recebendo subsequentemente outras mensagens e também algumas músicas que estaremos enviando por meio desta mídia. Nós estamos hoje vivendo dias difíceis, mas a nossa confiança está no Senhor. Eu quero começar agradecendo a Deus por tudo e orando pela igreja, a Igreja Batista Bet Shalom, para quem, em princípio, eu estou enviando esta mensagem. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por podermos estar falando aos irmãos por meio desta mídia, uma vez que, por orientação das nossas autoridades, não estamos nos encontrando nos lugares regulares de culto, de reuniões, lá na rua Francisco Bicário, 1371, onde está localizada a edificação onde a Igreja Batista Bet Shalom se reúne. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada irmão na sua aflição, na sua luta, que agradecendo também ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida deles, seja por meio das dificuldades enfrentadas, onde são aperfeiçoados, seja também por aqueles que estão recebendo tantas bênçãos do Senhor, de outras naturezas, motivos de alegria para cada um deles e suas famílias. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão atrás das cortinas, das faces dos irmãos a quem eu estou me dirigindo, aos familiares, aqueles que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades e lutas em hospitais, com crianças, em situações de dificuldade financeira e outras. Abençoe cada um deles, Senhor. Fortaleça a fé de cada um, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, porque sei que o Senhor é quem dá a resposta às nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Eu separei um texto aqui para compartilhar com os irmãos. O texto está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 44. Entretanto, espero que os irmãos leiam o texto inteiro. Se não estão aí com as Bíblias abertas, que nos acompanhem e que se lembrem do que estamos pontuando, especialmente nos versículos 21, 39, 40 e 41. Vamos ler apenas esta parte do texto. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Bem, o que nós estamos presenciando hoje em dia são dificuldades apavorantes. As pessoas com quem nós lidamos, com quem nós falamos, estão aflitas diante desse quadro vivenciado por todos de dias tão difíceis, por causa desse coronavírus. O coração de muitos está derretido, amolecido, como se fosse uma massa amolecida que sai por entre os dedos.
As consequências do coronavírus, elas têm similares em outras situações, embora pareça, pelo que indicam muitos, que desta vez a situação é gravíssima. Pela abrangência, é uma doença que está envolvendo o mundo todo, todas as nações, e é uma doença que afeta não somente a saúde física e integridade física de uma ou outra pessoa ou mais pessoas, mas é um vírus que está contaminando todas as áreas dos sistemas de convivência humana. O comércio, a indústria, as grandes corporações financeiras, o trabalho de cada um está sendo afetado e a produção desejada pelo trabalho de cada pessoa, tudo está sendo contaminado por este vírus. O paralelo que eu faço é com um desastre muito maior que já aconteceu na história da humanidade. Aliás, no início da história da humanidade. Eu me refiro aqui ao pecado de Adão no Éden, por desobediência a Deus, e que no texto bíblico há uma referência dizendo: por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte passou a todos os homens. A afetação desta situação vivida inicialmente por Adão e Eva afetou todas as áreas, contaminou todas as áreas deste universo. Não existe uma bolha no universo, por menor que seja, que não esteja contaminada pelo pecado. O pecado passou como um vírus a todas as pessoas, mudando a natureza delas. O homem se tornou pecador, portador contínuo e dinâmico do pecado. Esse pecado afastou o homem de Deus, matou o homem. Morte como separação separou o homem de Deus. Trouxe também a consequência da morte física, da separação da parte material e imaterial do homem. O pecado está em todo lugar. As coisas que acontecem no mundo hoje são apenas consequência deste pecado que entrou no mundo. As doenças existem, mas são consequência disso. Desde a saúde do indivíduo até o comércio, a indústria, os poderosos sistemas financeiros, nós estamos vendo aí afetados. Houve também uma outra situação de dificuldades e aflições na história do Antigo Testamento, que nós encontramos nos livros históricos e também nos profetas maiores. O livro de Jeremias e de Lamentações de Jeremias traz tanto a predição quanto a finalização do processo de invasão de Judá por Nabucodonosor da Babilônia. A Babilônia era uma potência na época, e esta potência foi usada por Deus como vara sobre Judá por causa do pecado que campeava no meio daquela nação. Então Deus puniu Judá usando a Babilônia sob a direção de Nabucodonosor como vara. O profeta Jeremias, depois de a derrota ter sido estabelecida, escreve por inspiração divina: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esse é o texto lido em Jeremias 3, 38 e 39. Isso nos remete para o reconhecimento de que somos pecadores, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e que este juízo que está vindo sobre o mundo hoje é um juízo de Deus, porque dele, do Altíssimo, procedem todas as coisas. Deus está exercendo juízo no mundo hoje. Outros atos de juízo virão ainda destes tempos do fim. Este não será o último.
Devemos assumir a atitude de levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção está próxima. Nós temos essa esperança dada por Deus, garantida pela presença do Espírito Santo em nós como penhor da nossa herança. O profeta ainda escreveu: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso está em Jeremias 3:21. Jesus é Deus, morreu e ressuscitou, está vivo e vai voltar. Essa esperança está garantida e nós vamos subir com Ele. A igreja vai ser levada, vai adentrar a eternidade com Ele. E quando a gente vê tanto sofrimento, tanto no aspecto da vivência da igreja, das pessoas, como também do mundo em geral, nós podemos nos lembrar que se estamos aqui, recebemos a palavra e a promessa, e podemos hoje trazer à memória o que nos pode dar esperança, é porque Deus tem um atributo que Ele exercita em nós, é a misericórdia. Um atributo de Deus é a sua misericórdia. Deus é misericordioso. Por isso, podemos ter esperança. Para as pessoas que não creem em Jesus como único Senhor e Salvador, não há esperança. A Bíblia diz que Jesus, dentro do conceito de salvação, é a única esperança. Em João 3,16 nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 36 do capítulo 3 de João ainda diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Porque Jesus é Deus, então, nós devemos clamar a Ele por misericórdia, porque Ele é um Deus que nos permite a comunicação com Ele. Um fato que aconteceu na morte de Jesus lá na cruz foi que naquele momento da sua morte o véu do templo se rasgou. Somando isso com o conceito que Pedro dá sobre a nossa condição diante de Deus, é que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, e, portanto, nessa condição de sacerdote, nós temos acesso a Deus para levar as demandas do povo. Então, nós conhecemos o nosso Deus, sabemos o que Ele quer de nós, sabemos que temos acesso ao trono da graça, sabemos da sua misericórdia, da sua bondade, dos seus atributos eternos. Sabemos que podemos penetrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, onde Deus responde e fala conosco. Porque o véu de separação foi rasgado lá no templo, por ocasião da morte de Jesus. Então, porque Jesus é Deus, nós devemos clamar a Ele por misericórdia. Devemos clamar por sua misericórdia, porque a sua misericórdia, ela não tem fim. É uma característica da misericórdia de Deus. Ela não é limitada, ela não é gasta e consumida, ela é eterna. Eterna e alcança cada pessoa enquanto ela estiver viva aqui e puder clamar por salvação e por socorro. Nós devemos entender que porque Jesus é Deus, as suas misericórdias também se renovam a cada manhã. Então, todos os dias nós podemos levantar os nossos olhos e clamar a Deus por misericórdia sobre as nossas famílias, as nossas vidas, e agradecer a Deus pelo que Ele nos fez, e que Ele alcance também com essa misericórdia as pessoas que nos cercam. Nós sabemos que porque Jesus é Deus, nós devemos esperar que Ele atenda às nossas orações. E Ele atende. Ele atende às nossas orações porque Ele nos ama. Ele foi na cruz por causa do amor. Ele foi para a cruz por causa do amor que Ele tem por nós. Ele conhece as nossas necessidades. E porque Jesus é Deus, nós devemos aguardar a salvação dEle. Somente Ele pode salvar. Somente Ele pode curar. Somente Ele pode nos libertar de todas as coisas que Ele impetra sobre o mundo e sobre as pessoas que estão no mundo hoje.
Jesus não rejeita a oração sincera de seus filhos. Ele morreu pelos pecadores, e todo aquele que crê nisso é salvo, é alcançado pela sua misericórdia. E dentro dessa perspectiva, tem acesso a Deus para expor lá as suas demandas nas suas orações. Então, por tudo isso, nós devemos levantar o nosso coração juntamente com as mãos para os céus. Nós devemos dizer: nós prevaricamos, nós pecamos, somos rebeldes, perdoa-nos. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, ele recebe perdão destes pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, das nuvens, ele se cobriu hoje, para que as orações não chegassem a ele, mas as orações de um coração sincero chegam a ele. Ele está olhando o mundo hoje, está olhando a passividade da igreja, está olhando o que a igreja tem feito de si mesma. A igreja, no sentido presencial no mundo, tem feito de si mesmo. Mas agora, este povo, ele precisa clamar, esta igreja de Deus, ela precisa clamar para que os nossos pecados de omissões e os nossos ouvidos sejam destampados e possamos ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Ele, pedir a Ele que abençoe esta nação, pedir a Ele que proteja os seus filhos nessa situação de tão grande adversidade. O Salmo 91 diz que o homem que teme ao Senhor não temerá. O homem que teme ao Senhor, ele não verá chegar à sua tenda praga nenhuma. Então vamos confiar em Deus, vamos orar. Não vamos andar aí cabisbaixos com medo, mas vamos orar a Deus, porque sabemos que Deus está nesse negócio desse juízo que está sendo derramado na terra por meio desse vírus. Lembrando-nos que de um vírus muito maior, que foi o pecado que entrou por intermédio de Adão no mundo. Desse vírus o Senhor nos livrou e possibilita o livramento de quem quer que se volte para Ele. Então, o pecado confessado recebe perdão. O pecado não confessado é levado sobre a cabeça da pessoa que o cometeu. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então a gente sabe que existe o pecado, o perdão e a misericórdia. Vamos recorrer a Deus por misericórdia, porque o simples fato, talvez nem possamos chamar de simples, o fato de sermos pecadores, de termos essa luta de carne e espírito em nós, esse fato é porque nós pecamos e continuamente precisamos pedir perdão a Deus e agradecer a Deus pela sua misericórdia sobre nós. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe vocês que estão me ouvindo, cada um que está me ouvindo, aquele que não tem o conhecimento mais aprofundado da palavra, que ouviu, mas ouviu com os ouvidos ou com o intelecto, que essa palavra não mudou nada na sua vida. Deus está te chamando para que você volte-se para Ele, reconheça o seu pecado, creia em Jesus e seja salvo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe toda a nossa igreja em nome de Jesus, toda a igreja do Senhor na terra, todos aqueles que pregam e testemunham e fazem alguma coisa na sua vida de acordo com o dom que Deus lhe deu. Que Deus os abençoe a todos e que Deus abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.